E aí, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam maravilhosos, certo? Gente, eu primeiramente queria agradecer as pessoas que têm pedido para eu gravar vídeos, as solicitações. Eu realmente fico um bom tempo sem gravar vídeos, eu não gravo vídeos com regularidade. Meus vídeos não são monetizados, eu não tenho todo aquele aparato, não procurei me inteirar no YouTube como é que faz, essa questão de monetizar vídeos. Não, eu sou advogado, é disso que eu tiro o meu sustento. Eu gravo vídeos porque eu gosto, eu acho interessante que algum ponto de vista que eu procuro refletir bem seja levado a debate com vocês e para poder provocar essa interação que eu julgo muito agradável, né? Daqueles que concordam, daqueles que discordam também, os que concordam às vezes concordando traz novos argumentos, os que discordam também me ajudam a eu aperfeiçoar, manter meu pensamento ou em algum ponto, pelo menos em algum ponto, ainda que não seja em tudo, eu reconhecer a razão do outro lado. E é por aí que eu procuro pautar a minha forma de viver, certo? Então pronto. Nesse vídeo de hoje eu queria tratar de um assunto muito interessante e que tem sido aí objeto de algumas distorções, um conceito que tem sido tratado de forma distorcida por alguns aí, certo? Que é a ideia de ser progressista. O que é o progressismo e o que é ser progressista? Ser progressista é necessariamente você ser revolucionário? É você destruir todos os conceitos e conclusões que se chegaram até hoje? É você não valorizar o conhecimento dos ancestrais? Não, gente. Ser progressista simplesmente é, antes de tudo, praticar o exercício da racionalidade. Ser progressista é simplesmente não responder a qualquer questionamento, não responder e não manter uma determinada prática apenas pelo fato do argumento de que ela sempre foi assim. De simplesmente limitar uma resposta ou uma maneira de fazer as coisas tão somente no campo da tradição, ter como lastro de resposta apenas as convenções. Ser progressista é exigir que uma determinada forma de fazer as coisas, um determinado pensamento, ofereça respostas adequadas aos dias de hoje, do porquê ele tem que ser mantido ou porquê ele teria que ser abandonado, certo? Esse é um pensamento progressista. O progressista é, antes de tudo, a apreciação do pensamento de Popper, do falseamento de Popper e do paradigma de Thomas Kuhn, que diz que uma teoria deve oferecer respostas adequadas aos questionamentos para a sua manutenção ou seu abandono. Portanto, um progressista, na verdade, ele tem a humildade de saber que o momento em que ele vive não é o momento dos juízos mais perfeitos e pensamentos mais bem acabados, certo? Que os seus ancestrais aperfeiçoaram pensamentos de um passado mais distante e que o futuro vai aproveitar os nossos e aperfeiçoá-los também em alguns pontos, e que esse é um movimento constante na sociedade. Por exemplo, um progressista, se ele se deparar com uma tese que se sustente, que demonstre dando resposta, que se demonstre dando respostas razoáveis até o dia de hoje, ele também vai lutar pela sua manutenção. Me mostre, por exemplo, qual é o progressista que prega a legalização do roubo, a legalização do latrocínio, a legalização do homicídio. Não há. E por que não há? Porque uma vez questionado esses conceitos continuam dando respostas adequadas. Ele continua demonstrando, continua sendo capaz de justificar que a propriedade tem que ser protegida e que a vida das pessoas tem que ser protegida. E a pessoa realmente enxerga uma deturpação social, uma perturbação social, se esses valores não estiverem salvaguardados. Ok? Mas quando um progressista, por exemplo, pergunta: o que é que acontece se dois homossexuais resolverem se unir, morar juntos e se casar? Acontece o quê? E ele não consegue resposta nenhuma no plano das consequências de ver acontecendo nada com ele, nada de negativo, nada acontece com a sociedade, nada interfere, nada muda na vida dos semelhantes, dos integrantes da sociedade. Se isso acontecer, ele pergunta: por que então a gente não partir para um comportamento de respeito e permissão da felicidade dessas pessoas? Portanto, ser progressista, ao contrário do que as pessoas pensam, não é ser revolucionário, não é querer acabar com tudo, porque aquilo que o passado fez de bom e que se mantém se explicando do ponto de vista racional, luta-se e preserva-se a manutenção. Muito bem?
Então, por que que um progressista simplesmente ele vê, olha, eu acredito muito em Deus. Por exemplo, uma pessoa qualquer, um crente fervoroso. Mas se uma pessoa for de bem, for honesta, decente, respeitadora, e ela não acreditar, o que é que isso muda na minha vida? E se a resposta também é nenhuma, por que não então respeitar? Por que impor a religião a todos? Por que realmente não deixar a religião como opção e aí resultando no chamado Estado laico? E é esses conceitos, é essa forma de ver que é a forma de ver progressista. A forma de ver progressista é entender que necessariamente o pensamento humano está em constante evolução e que a gente a todo tempo precisa rever nossos conceitos, que certas coisas se explicaram no passado, mas com os novos conceitos, com os novos pensamentos que a gente adquiriu, certas teses não mais se sustentam. E que esse exercício é um exercício salutar para a humanidade, o exercício da evolução constante. Portanto, entenda uma coisa, um progressista não propõe a destruição total do passado, certo? Ele apenas não se contenta que as coisas se mantenham apenas por quanto elas sempre foram daquele jeito. Muito bem? Aquilo que é, por mais que seja antigo, ainda disciplina nossas vidas de forma razoável, ainda é útil, ainda é nobre, ainda é necessário para a nossa vida, tem mais é que se manter. Aquilo que oferece resposta, aquilo que uma vez questionado, oferece respostas adequadas do porquê da sua existência, tem mais é que ser mantido. Mas quando você questiona convenções que foram do passado, mas que não está mais à altura do nosso sistema de pensamentos atuais, é normal e foi assim até hoje. É por isso que a gente não é a mesma coisa do homem da caverna, seja em modo de agir, seja em pensamentos, porque a gente permitiu uma reflexão contínua da manutenção ou do afastamento de certos pensamentos, entendeu? Pessoal, então, basicamente é isso. E agradeço a vocês. Realmente aí coloque os comentários, fiquem à vontade, entendeu? Concordando, discordando. E em resumo é isso. É esse pensamento que eu queria trazer para vocês para poder evitar distorções sobre a questão do progressismo, que necessariamente não é um pensamento ruim. Inclusive tem seus aspectos positivos para a vida em sociedade, beleza?